Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um FIVcast, que é um podcast sobre fertilização in vitro. Hoje nós vamos ter uma história muito legal, que é de um casal que mora no Canadá e veio aqui no Brasil fazer a fertilização. Então agora fiquem com a história deles. Eu sou a Natália, tudo bem, Otávio? Prazer, Natália, tudo jóia. Prazer é todo nosso em te receber aqui. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então a gente quer saber de vocês como é que rolou essa história da fertilização na vida de vocês. Se você puder contar um pouquinho pra gente. Tá junto há quase 10 anos. A gente é de Salvador, se conheceu em Salvador. E quando eu conheci Marcel, eu já tinha um filho que eu tinha adotado, o Christian, que é adotado com um ex-parceiro meu, ele é de outro relacionamento. Então, Christian é só meu filho. Quando a gente começou a namorar, a gente não pensava em ter filho, na verdade. Assim, Marcel, era a última coisa na vida dele, era uma criança, ele não queria, achava que dava muito trabalho, muita despesa, tinha planos de viajar bastante. Então a gente deixou isso meio que pra lá, nunca mais tocamos no assunto e começamos realmente a priorizar o que a gente queria, que era viajar. Então nossa meta era viajar o máximo possível. Aí a gente começou a viajar o mundo, vários países e quando a gente já tinha conhecido mais de 30 países, a gente começou a falar sobre filho novamente. Assim, aí foi uma coisa que foi amadurecendo, ele puxou o assunto, começou a dizer... Acho que vamos dar uma parada por agora, vamos tentar ver como é que a gente consegue fazer isso. A gente foi conversando e foi fazendo o que todo mundo faz. Vai pro Google, né? E vocês moravam no Brasil aí, nessa ideia ainda? Quando vocês começaram a pensar em filho, vocês estavam aqui, ou não? Não, a gente já estava aqui no Canadá. Ah, tá. A gente já estava aqui. A gente foi pro Google e começou a pesquisar tudo. E tinha sempre uma coisa, que inclusive foi isso que fez a gente criar o Instagram, o motivo principal, que a gente meio que caiu numa armadilha, que acho que a maioria das pessoas cai, que é a armadilha da mídia. A mídia vende o que não é real, na minha opinião. Ela diz que só quem pode fazer um filho por FIV é gente rica e famosa, porque vai para os Estados Unidos e vai gastar 100 mil dólares. Essa é a imagem que se passa. Você não vê nenhuma matéria com gente comum. Você não vê nenhuma matéria com pessoas que fizeram isso no Brasil. A maior parte é gente muito famosa. A gente caiu nessa, a gente achou, é impossível. A gente não tem essa grana, a gente não tem como fazer isso. Mas aí eu disse, não é real isso, não pode ser real. Mas vocês pesquisavam para fazer aqui, aí ou vocês estavam fazendo uma pesquisa geral no mundo todo? Como é que funcionou isso? A gente começou a fazer uma pesquisa geral e aí eu acabei descobrindo nessa pesquisa que isso era muito barato. Na verdade, eu não digo muito barato no sentido de ser uma coisa popular, mas era mais barato que qualquer carro popular no Brasil e todo mundo que tem um emprego no Brasil tem um carro popular. Então, eu comecei a ver, não é real essa glamourização que se faz em torno de uma FIV, de útero solidário, etc, etc, etc. Não, a gente precisa desmistificar isso aí. Então foi essa a razão da gente ter criado um Instagram para começar a contar essa história toda da gente lá. Uma vez que a gente pesquisou e descobriu, a gente foi então procurar a clínica. Como era que a gente fazia para encontrar uma clínica? A gente não conhecia ninguém, a gente foi meio que... No dia que a gente foi pioneiro, porque tem muita gente antes da gente que fez isso, muitos casais de homens fizeram isso, mas a gente não tinha nenhuma referência, a gente partiu do zero mesmo. Só para quem tá escutando a gente entender, mais ou menos a gente tá falando de que ano isso? Faz quanto tempo que vocês começaram esse processo? 2017, 2018. Que as coisas vão mudando tanto, né? A medicina e os processos vão acontecendo tão rápido que é importante a gente falar que foi em 2018 isso. Quer dizer, as coisas estavam ainda bem diferentes do que hoje em dia é falado, do que a gente lê e do que a gente escuta. Mas mesmo hoje eu não vejo nenhuma matéria dizendo, gente, uma FIV custa menos de 30 mil reais. Sim, as pessoas elas têm um pouco de pudor, né, de falar de valores. Quem gastou não quer falar, porque não quer que as pessoas falem, nossa, gastou tudo isso, que realmente não é um troco. Mas eu entendi o que você está querendo dizer. Não é uma coisa tão absurda, não é algo tão impossível. As pessoas que às vezes elas não têm uma condição financeira muito boa, que está sobrando, etc., e elas têm alguma dificuldade de engravidar, elas acham que é impossível. E o que você está querendo dizer, eu entendi, não é impossível. Não é impossível. E as clínicas, elas financiam isso em anos. Então, se você consegue comprar um carro e financiar em 5, 6 anos, essa mesma pessoa pode financiar uma FIV da mesma forma. Essa é uma coisa que eu tento sempre dizer para as pessoas. Não desista do seu sonho. Não acredite que é impossível, não, porque
é bem possível. O que eu vejo também muito é que as pessoas colocam também muito essa questão financeira mais importante do que até a questão psicológica. Então, eu vejo no meu trabalho diariamente que as pessoas desistem muito mais a questão emocional, porque não aguentam mais o negativo, não aguentam mais lidar com medo, elas desistem por isso, porque quando a pessoa realmente quer, ela procura uma clínica que tenha essa ajuda, ela vai vender um bolo, ela vende o carro, a gente vê pessoas que realmente se viram nos 30 para realizar o sonho. Mas eu concordo com você, o emocional, eu sempre digo que deveria ter treinamento, ou pelo menos um curso, antes da pessoa se jogar na aventura da FIV. Como tem para quem vai adotar. Quem vai adotar um filho simplesmente não vai lá e decide, escolhe um filho e adota, não. A pessoa passa por um curso, passa por um treinamento, ela vai ser apresentada a realidade da adoção. Agora você imagina que essa situação para um casal heterossexual, um homem e uma mulher, ou uma mulher solteira, ou até duas mulheres, apesar das dificuldades, ela é relativamente fácil. Quando eu digo fácil, eu vou botar aqui aspas bem grandes, porque realmente não é fácil, porque eles possuem o principal, que é o útero. Agora você imagine dois homens que dependem de um favor, porque o Brasil, a legislação não permite que você pague a ninguém para isso. Depende de alguém fazer isso para você de graça, por amor, por amizade. Ou seja, é muito, muito mais difícil. Então faz com que muita gente desista antes do ponto de partida, só em imaginar. E a gente não tinha também essa questão do útero. Então o que é que eu e Marcel, a gente conversou? Vamos fazer o seguinte, vamos por etapa. Eu não posso ir buscar um útero se eu não tenho um embrião para colocar nele. Como é que eu vou chegar para uma mulher e vou pedir a uma prima, a uma irmã, a uma amiga, por favor, gere meu filho, se eu não tenho um embrião? Aí ela diz, ok, eu corro atrás do embrião, 6 meses, 8 meses depois, ela desistiu. Então vamos fazer as coisas por etapa. Primeiro vamos descobrir como é que a gente faz para ter esse embrião. Depois a gente vai atrás do útero. Então a gente foi à clínica. Mas antes disso, você tem um filho do outro relacionamento, em momento nenhum vocês pensaram na adoção, que é uma coisa que sempre perguntam, né, Tatá? Por que vocês vão pra FIV e por que não adotam? Então... Essa é uma pergunta que geralmente só fazem a gay. Não, eu escutei de... Não, a gente ouve também. Nossa, eu escutei isso demais, Otávio. Você ouviu isso? Não, mas muito! Tem tanta criança no mundo, por que você não adota? Você vai ficar tentando... Eles fazem a gente se sentir culpada por querer uma FIV com tanta criança. Não, você tá enganado quando acha que é só pra gay, porque eu escutei bastante, a Tatá também, você vê. Isso é uma pergunta que eu acho que é até cruel de se fazer a uma pessoa. Você tenta botar culpa nela. Ela quer ter um filho e tem várias formas de você ser mãe ou você ser pai. Pode ser por adoção, pode ser por FIV. E você optou em gerar uma criança. Onde é que tá o erro disso? Onde é que tá a culpa nisso? Parece que aquela pessoa que tá dando aquela ideia da adoção, como se não tivesse passado na cabeça da gente, né? A gente optou por FIV porque a gente optou por FIV. Não, e aí aquela pessoa, você pode responder pra ela. E você tá perguntando isso, por que não adotou nenhum? Todos os seus filhos são biológicos. Quer dizer, a pessoa que tá sugerindo e propondo que eu adote uma criança, eu olho pra ela, ela tem 3 filhos biológicos que ela teve com o marido, porque ela não adotou nenhum. Exatamente. Então, assim, é uma pergunta que eu acho, não vou dizer grosseira, cruel a se fazer a qualquer pessoa. Então você já deve, como disse que já ouviu muito isso, você sabe o quanto isso deve ter colocado culpa em você. O quanto você ficou, meu Deus, porque eu tô investindo tempo, dinheiro, energia nisso tudo, se tem uma criança ali abandonada passando fome. Pelo amor de Deus, não dá pra fazer esse tipo de pergunta. A gente ouviu muito isso, muito, muito, muito. E até que a gente meio que passou a entrar por um ouvido e sair pelo outro, meio que abandonamos essa ideia. Mas você tinha, como você já tem um filho que veio de adoção, esse você queria ter uma forma diferente, porque a sua experiência com a adoção foi ótima. A minha experiência com a adoção, ela é maravilhosa. Eu não tenho nenhum... Enfim, eu teria 10 filhos, mas a adoção nunca foi pauta, nunca surgiu. A gente nunca sentou e disse assim, vamos adotar, entendeu? Assim, foi um processo natural.
a Five foi como qualquer casal que fosse ter um filho, ele não pensa na adoção, a primeira coisa que pensa é engravidar. E eu acho super importante também falar que a adoção não é um prêmio de consolação, né? Eu acho que é isso. A escolha pela adoção, de você ter um filho por esse meio, ela tem que ser uma coisa que vem do seu coração. Não é um prêmio de consolação. Ah, não consegui natural, não posso uma filha, então tá bom. Então vou adotar. Não, quando a gente vê os casais que adotam realmente, aquele desejo já nasceu antes. É isso. Na verdade, esse é o meu processo de adoção do meu filho, por exemplo, ele nasceu antes de eu pensar em ter filho. Eu sempre dizia, eu quero conhecer alguém que não queira ter filho nenhum, eu quero adotar tudo, porque eu quero escolher sexo, eu quero escolher a cor, eu quero escolher tudo. Eu brincava com isso. Eu quero um menino que já venha pronto, eu não quero passar pelos primeiros 2 anos, eu não quero trocar fralda, eu brincava muito com isso. Então, o processo, adoção para mim, adoção, gerar, tudo é igual. No caso de Marcel, a gente nunca discutiu esse assunto de verdade. Ah, vamos adotar ou não vamos? Partimos direto para a FIV, foi como se fosse o natural pra gente. Então conta pra gente, como é que foram esses passos efetivamente? Uma vez que a gente escolheu, a gente decidiu e descobriu o custo, mais ou menos, tinha uma ideia aproximada, vamos agora escolher a clínica, eu não tinha ideia. Então a gente foi pro Google, colocou lá, Clínica de Fertilização in Vitro em Salvador. Apareceu umas 2 ou 3, eu falei, vamos, o que a gente pode fazer? Não tem referência. Vamos agora de novo no Google, clínica tal, processos judiciais, para saber se tinha alguma clínica com processos. Fizemos essa coisa que todo mundo faz, pelo Google mesmo. Selecionamos 2 clínicas, marcamos uma consulta para ir lá conversar com o médico, com a médica, para saber, enfim, como é que as coisas aconteceriam. Só que aí vem o segundo problema. Quando você escolhe a clínica, quem é o médico? E agora? A gente não sabia nada, não tinha... E aí então, eu gosto sempre de contar isso. Quando a gente foi marcar a consulta, eu liguei e a menina, entendeu? Eu queria marcar uma consulta. Aí ela disse, com quem você quer marcar? Eu falei, eu quero... Você escolha pra mim, quem é o melhor médico aí? Eu brinquei com ela, todos são maravilhosos. Aí eu fiz a pergunta errada. Quem é o médico que você mais gosta? Aí ela fez, a gente gosta de todos. Falei, tô fazendo errado de novo. Tá bom, eu quero aquele médico que abraça o porteiro, dá presente pra menina da limpeza e não esquece o aniversário do segurança. Esse médico aí, quem é esse médico que todo mundo ama, Eu não quero aquele médico que entra dando bom dia, boa tarde e sai. Eu quero aquele que dá um abraço na faxineira. Ela, então aqui é doutor fulano de tal. Eu falei, pronto, é esse. É esse mesmo, vai ser meu médico. É esse que vai ser o meu médico. Eu queria um médico muito humano, entendeu? Um médico que não se sentisse estrela. Que não se sentisse, eu tô aqui e sou o melhor do mundo e superior a todo mundo. Foi assim a escolha do nosso médico. Fomos lá, tivemos uma reunião com ele. E foi fantástico, assim, ele explicou tudo. A parte técnica, como o Marcel é da área de saúde, a gente já conhecia toda. Ele explicou assim, a parte de legislação, como é que teria que ser feito. A gente já saiu de lá direto para o financeiro para assinar um contrato. Nem fomos na outra clínica. Mas conta pra gente, como é que seria esse processo da gravidez em si? A gravidez seria a segunda etapa. Na época... Os óvulos eram doados pela clínica, a gente não tem conhecimento de quem é que fez a doação. Hoje a legislação mudou e hoje uma irmã, uma prima, uma tia, um parente próximo já pode doar esses óvulos, que antes não podia. Então os óvulos foram doados pela clínica, a gente só escolheu o básico, que é a altura, cor da pele, que é uma coisa próxima da gente mesmo. E, enfim, não teve muita escolha. Pronto, fez a FIV, congelou os embriões e agora vamos atrás de útero solidário. Como é que acha o útero solidário? Não acha. Não acha. Mas o esperma foi do seu e do Marcel, foram dos dois, para fecundar os óvulos. A gente optou, a gente tinha várias opções. A gente tinha opções de ser de um, de ser do outro, ou ser dos dois. E o que a gente optou na época, que hoje acho que também não é mais nem permitido, foi que os embriões fossem fecundados, metade com o meu sêmen, metade com o dele, e depois fossem misturados, para que a gente não pudesse escolher qual embrião ia ser implantado. Ia ser uma coisa do tipo sorte Deus. Podiam ser os 2 meus, biologicamente falando, 2 dele ou um de cada. Foi feito dessa forma. Nós nunca fizemos DNA, nós não temos ideia de onde eles, geneticamente, de onde eles vieram. Nós não temos interesse. Às vezes eu olho para um e falo, nossa, esse menino é a minha cara. Às vezes eu olho para o outro e falo, não é aquele que é a minha cara. Não,
Porque isso acontece muito em adoção. Meu filho adotivo mesmo, todo mundo diz, nossa, ele é a sua cara. A criança vai ficando parecida com os pais. Até marido e mulher, né? É, exatamente, vão mesmo. O dia a dia vai moldando, né? O dia a dia. Vai ficando parecido. Então, ele adquire a linguagem corporal, ou seja, vai ficando bem parecido com você. Então, às vezes eu olho e falo, nossa, as duas crianças são a cara de Marcel. Eu vejo Marcel neles dois. Às vezes eu me vejo nos dois. Então, assim, é difícil a gente, nem que se a gente quisesse hoje, eu poderia apontar e dizer assim, esse aqui foi, geneticamente veio de mim ou dele. A gente não sabe, não quer saber, não tem, enfim, não há razão para isso. Pronto. Quando a gente foi para o útero solidário, a gente caiu também naquela coisa que todo mundo diz. Nunca conte nada a ninguém, porque as pessoas vão botar uma energia negativa em cima disso e vai dar tudo errado. Deixe para contar com tudo. Mas aí, minha gente, isso não pode ser aplicado numa FIV, porque como é que você vai manter em segredo um negócio desse se você tem que pedir às pessoas para ser seu útero solidário? Então, o que aqui a gente fez? Contou para o mundo. Gente, nós temos tantos embriões congelados, eles precisam sair lá do frio, tem que nascer. Quem pode nos ajudar aí? A gente começou a espalhar, e aí uma pessoa veio e se ofereceu para gerar esses bebês. Sem ser família de vocês? Não, era família, era uma prima da gente. Isso pode no Brasil ser só Pode, familiar, né? Pode. Mas amigo não pode? Não, você tem que ser, acho que até 4º grau, né? Já tem que ter 2 filhos. A legislação tá mudando, agora não sei se já mudou, mas até então eram 2 filhos. Então, mudou um pouco, mas é exatamente isso. Até 4º grau já tem que ter filho antes. Ou, se você não tiver ninguém, pode ser uma amiga, mas você tem que pedir uma autorização ao Conselho Regional de Medicina. Tem que ser uma autorização. Então, foi uma parente e era uma prima de Marcel e a gente fez a primeira transferência e, como sempre, a gente acha que dá tudo certo. Ou seja, vai dar tudo certo, tá tudo lindo. E veio o primeiro negativo. E o primeiro negativo, me devastou. Me lembro? É devastador, né? É devastador. Eu estava no aeroporto em Salvador, pegando um avião para voltar para o Canadá e não tinha o que fazer ali. É como se tivesse recebido... Eu não estava recebendo a notícia de um negativo. Eu estava recebendo a notícia de que meu filho tinha morrido. Era essa a sensação. De que estava uma gravidez bem avançada, lá 7º, 8º mês, e que perdeu aquela criança. Era essa a sensação de uma perda real. Essa sensação é porque a gente já começa até no... A FIV é um processo. É um processo, e a gente até teve um outro episódio com a doutora Lídia que falou sobre isso. Quando a gente quer um filho, a gente já imagina ele, a gente já criou ele, né? A gente já imaginou. Então, quando vem o negativo, é a morte de um sonho, realmente. A morte daquela idealização do que você imaginou, como ia ser o quarto, o nome, como que ia ser o momento. É diferente, é totalmente diferente de quando uma gestação natural, você tá com seu marido e todos os meses você espera engravidar, faz um teste dá negativo. Você não sabe que se formou um embrião e depois perdeu. Você não sabe. Você apenas não engravidou. Mas quando você tem um embrião, ele está formado, você coloca ele lá no útero, você tá vendo aquilo como um bebê. Aquilo, quando dá negativo, é uma morte para você. É totalmente diferente de você ter uma relação sexual e não engravidar. É completamente diferente. Então, a gente... Foi uma coisa devastadora, eu não sabia o que fazer, foi muito, muito ruim. Eu chorei. E Marcel também ficou assim? Também ficou, mas Marcel, eu sou mais emotivo. Mas sempre tem um, né, Otávio, que tem sempre um que É, exatamente, mas no fundo também os dois sofrem, só que cada um sofre de um jeito diferente. Então a gente decidiu ali no aeroporto mesmo que ia fazer a segunda tentativa. Foi feita a segunda tentativa, foi só o tempo de preparo de útero, essas coisas que você sabe. Hormônio, foi feito tudo novamente, menos de um mês depois, em torno de um mês, foi feita a segunda tentativa. E mais uma vez deu negativo. Mas vocês fizeram, eram muitos embriões que tinham se formado da primeira, vocês colocaram todos? A gente tinha 8. A gente tinha 8 embriões. Então você colocou quantos da primeira vez? 2 na primeira vez, 2 na segunda vez. A segunda vez deu negativo novamente. Também foi muito ruim, mas foi menos do que a primeira vez. De uma certa forma, eu já estava me defendendo, assim, já estava... Você já sabe que o negativo pode acontecer, que não é certeza que vai vir um positivo, né, FIV? Então a gente conversou com o médico, a gente disse que a gente ia parar, eu disse para Marcel, eu não faço mais isso, encerrou essa história, para mim acabou, eu não quero mais saber disso, não estou emocional para isso, eu vou morrer nessa história. Realmente eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer 4, 5, 6, 7 vezes. Essas pessoas devem ter um emocional destruído em determinado ponto, porque eu, na segunda, já não aguentava mais.
Só a gente pra entender o que ele tá falando, né? Só quem passou sabe o que é Porque isso. eu tô me vendo nessa mesma sensação. Eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não quero mais passar por isso. Então eu desisti, eu disse, não quero, encerrou a história. A gente parou tudo, esperou um ano. Um ano depois a gente voltou a falar sobre o assunto. Eu levei um ano para processar esse luto. Depois disso, a gente voltou a falar sobre o assunto e a gente resolveu que ia tentar um outro útero solidário, que era a única coisa que o médico dizia. É a única coisa que a gente pode fazer aqui. Os embriões são de excelente qualidade, foram todos testados, está tudo muito perfeito. Não tem uma razão específica, você tem que tentar um outro útero solidário. Espalhamos para Deus e o mundo novamente. Depois de um tempo, alguém apareceu e se ofereceu. Só que não era mais parente, era uma amiga que estava acompanhando todo esse sofrimento e essa agonia. E a gente teve que pedir uma autorização ao Conselho Regional de Medicina. Porque era amiga. Porque era amiga. E aí a gente foi entrevistado pelo Conselho. O Conselho, eles fazem uma banca, assim, com todos os médicos. Tem lá, eles elegem um relator que vai pôr o caso a eles e aquilo vai ser votado. Então, a gente foi entrevistado, eu fui, Marcel foi, depois a nossa amiga também foi lá, foi entrevistada, e eles decidiram, por unanimidade, nos dar autorização. Então, a gente conseguiu autorização, mas eu tinha dito a Marcel o seguinte, olha, eu não me meto mais nisso, eu não quero mais saber, assim, eu vou para entrevista, eu faço o que tiver que fazer, você só me indica onde eu tenho que assinar, o que eu tenho que fazer, mas não me envolva mais, porque eu não aguento mais o outro negativo. É uma forma de defesa, né? De defesa, isso. Então a gente marcou a terceira transferência e ele fez tudo sozinho, tudo. Eu não fiz nada, a não ser assinar e ir para entrevista no Conselho de Medicina. Eu me lembro que a gente pegou o avião para ir para o Brasil, porque ia ocorrer a transferência, e a gente pegou o avião e me lembro ele estava sentado no banco da frente, no táxi, eu no banco de trás, e alguma coisa, que foi a primeira vez, até antes da primeira tentativa e tudo, a sensação, me lembro até hoje, era como se alguma coisa tomasse conta de mim, do meu corpo, assim, uma sensação, e que eu pensei assim, gente, deu certo, vai dar certo, não tem como errar. Vocês saíram do Canadá para acompanhar a transferência aqui no Brasil, foi isso? Isso. Eu tava no banco de trás, aí eu botei a mão assim no banco, peguei na mão dele, no banco da frente, e falei, já deu certo, a gente vai ser pai. Ele, como você tá falando isso? Não sei, eu acabei de ter essa sensação. Vai dar certo. Aí ele fez, não, calma, não, vai dar certo. E lhe digo mais, vão ser 2. Ele, não, você não pode falar uma coisa dessa, logo você. Eu falei, mas alguma coisa me dizia ali, naquele táxi. Eu fui tão confiante, que não tinha mais nada para dar errado ali. A gente chegou lá, houve a transferência, aí foi esperar alguns dias para fazer o beta, e eu disse, antes de ver o beta, eu falei, esse beta vai dar altíssimo. Porque vão ser 2. Eu falei, vai dar altíssimo. Não, o médico disse que se o beta der 50, já é positivo. 50, isso vai dar 300, aguarde, você vai ver. E ele falava comigo, não, pare com isso. Aí veio o primeiro beta deu 400 e tanto, no primeiro. Aí eu falei, eu não disse. Ele, não, mas calma, mesmo assim pode ser. Eu falei, aguarda o segundo, acho que... São 2 dias depois, 48 horas depois você repete o beta. Isso, faz o segundo beta. Ele disse, beta tem que dobrar. Eu falei, dobrar? Você vai ver, o segundo beta deu 2.000. Aí eu falei, são 2, então vocês são 2. Ele anda todo precavido, vai pro ultrassom 2. Então assim, a terceira tentativa, eu naquele táxi, eu não sei explicar isso, é muito difícil explicar, mas eu tive a sensação de que tinha dado tudo certo, antes de acontecer. E aí, pronto, a gravidez foi perfeita, não teve nada de ruim, nada de errado, foi gêmeos, foi a termo, foi até o final, o peso dos meninos foi bem alto, tipo 3,6 kg. Nossa! Acho que eu nunca vi isso. A minha filha sozinha não teve isso. Isso, então foi tudo assim, tudo muito, muito perfeito. E eu ainda, no final, ainda fiz um pedido, porque eu dizia assim, sabe, o meu sonho é que eu queria que fosse normal, mas como eu sei que não vai ser, porque são gêmeos, FIV, etc, tem que programar o parto cesáreo, mas eu queria que meus filhos avisassem que estavam prontos para nascer. Eu queria que marcasse a cesariana e um dia antes ela entrasse em trabalho de parto, ou no dia, para eles mandarem o aviso. Ah, mas você quer demais? Falei, ué, Você quer demais, né? o que é que custa querer? E aí a cesariana estava marcada para o dia 2 de março do ano passado, às 6 horas da tarde, às 18 horas. Na noite anterior ela entrou em trabalho de parto.
Ah, que Que demais. máximo. E ela ficou em trabalho de parto até o momento da cesariana. Então, assim, ela teve, tipo, 12 horas de trabalho de parto. Nossa, que incrível. E eles nasceram aqui no Brasil. Foi no Brasil. Então, assim, eles nasceram, eu considero que praticamente de um parto natural. Inclusive, tudo bem, não foi natural, porque não foi vaginal, mas eles passaram pelo trabalho de parto todo, que era uma coisa que eu queria muito. Que eles participassem disso. Então, foi mais ou menos assim a nossa história. E eles têm hoje quais são os nomes? Matthew e Victor. São, que Matthew, para tradução do Brasil, é Mateus. E qual é a relação de vocês com essa amiga? Como é que ficou? Ficou muito boa, não teve nenhum estresse, não teve nenhum Ela tipo de... não teve nenhum Não, estresse. não. Ela era muito consciente, ela era muito madura. Tanto é que uma vez perguntaram a ela, isso ficou muito marcado pra mim, perguntaram a ela, no Conselho de Medicina, o médico perguntou a ela, como você vai se sentir quando você tiver que dar os bebês a eles? Ela respondeu, eu não vou dar bebê nenhum a ele, eu vou devolver os bebês que são deles, que eles vão colocar na minha barriga. Ai, que lindo isso. Sensacional. Nossa, é lindo isso, porque é a mais pura verdade. Ela disse, eu não vou dar bebê nenhum, eu vou devolver. Eles vão colocar os bebês deles na minha barriga e eu vou devolver esses bebês a eles. E vocês foram com quanto tempo dos meninos pro Canadá de volta? Isso, aí os bebês, eles são bebês de pandemia, né? Eles nasceram em plena pandemia, em março do ano passado, e a gente tinha um planejamento de voltar um mês depois, e aí todos os voos eram cancelados, e a gente foi ficando preso, não sabia o que fazer, a gente entrou em meio que desespero, porque tinha que ir embora. Aí a gente fez uma aventura de conseguir chegar ao Canadá, viajando via Estados Unidos por 6 cidades, durante uma semana, com 2 bebês de 2 meses. Aí a gente fez isso, tipo, viaja para uma cidade, passa 3 dias lá para eles se descansarem, para não ter estresse. Viaja para outra cidade, passa mais 3 dias. E assim a gente fez essa viagem e conseguimos. Que história legal! Que perrengue. O bom é que de 2 meses dorme bastante, Então, né? bastante. Dorme bastante, mas meu filho estava junto, o Christian, que ele tem 12 anos e ele é autista. Então ainda a gente estava viajando com um pré-adolescente, autista, 2 bebês e uma mudança inteira. Era nada mais, nada menos que 12 malas. Mas era um motorhome ou era um carro convencional? Não, a gente viajou, tipo, todo lugar que a gente chegava, a gente alugava um carro. Ah, tá. Sempre. Aí tirava tudo de um carro, colocava Tudo, botava tudo. Sempre os carros maiores que a gente conseguia encontrar, às vezes caminhonete, entendeu? Picape, para conseguir botar tudo. Foi uma aventura, foi uma aventura. Lá no Instagram da gente eu criei um daqueles highlights, como chama aquilo? Destaque, não é isso? Isso, eu tenho a viagem toda lá, porque eu acho que aquilo ali foi... Com certeza vale a pena dar uma olhada. Ah, nós porque- vamos colocar aqui umas imagens, deve ser tem que legal. colocar. Foi uma super viagem, aquela. Que legal. Aí a gente conseguiu chegar aqui, estamos aqui, já voltamos ao Brasil de férias, em julho, agora passado, a gente voltou ao Brasil. E estamos aqui, só somos nós dois, nós não temos rede de apoio, nós não temos absolutamente ninguém, e aí por ninguém entenda ninguém mesmo, é zero. Nós não temos uma babá, nós não temos um parente, nós não temos um amigo que ajude, porque na época era pandemia e o Canadá foi muito restrito em relação a isso. Eles proibiram mesmo e todo mundo cumpriu. A gente recebeu 0 visita por muito tempo. Nossa, que duro, né? Muito difícil. Foi muito difícil e meio que as coisas entraram na rotina. Não sei se vocês já moraram no exterior, enfim. A vida é completamente diferente do Brasil. As pessoas não estão disponíveis na sua casa lá para ficar ali ajudando em nada, não. Todo mundo está na luta, todo mundo está sobrevivendo, tudo muito difícil. Então a gente, até hoje, é assim. Somos só nós dois e a gente faz tudo sozinho. Eu trabalho de casa, ele trabalha fora. Mas mesmo ele trabalhando fora, eu não fico com o peso pra mim, não. Ele chegando aqui, ele assume tudo. Não tem essa história de que, eu tava de plantão, tenho que dormir. Não, perde a noite junto. Ah, maravilhoso, companheiro mesmo. São compartilhadas, realmente, as coisas. Tudo é muito dividido, tudo é muito compartilhado. Muito bacana a sua história, Otávio. Eu vou fuçar lá seu Instagram. A gente vai deixar aqui também no nosso programa o seu Instagram para todo mundo conhecer vocês. Depois eu quero umas fotos da sua família linda pra gente poder ilustrar também tudo isso que você contou pra gente. E eu quero acompanhar. E agora, assim, uma novidade, assim, em primeira mão, a verdade é bem furo mesmo de reportagem, como diz o outro, bem... A gente começou a pensar numa menina. Ai, que legal. E aí? Aí, assim,
tá nos primeiros passos ainda, a gente está pensando. Mas, com certeza, se a gente começou a pensar, vai acontecer. Ah, maravilhoso. E você pensa em fazer novamente no Brasil ou Estados Unidos, que está mais perto de vocês? A gente pensa em fazer no Brasil por causa da questão realmente do custo. Porque você já tem embriões aqui também. A gente tem embriões no Brasil, eles já estão aí prontos. O custo cai bastante em relação a fazer nos Estados Unidos. Eu não tenho ideia do custo. No Canadá, para a nossa realidade, não é acessível. Custa equivalente hoje em reais a 450 mil reais. Eu já ouvi dizer que Estados Unidos também é coisa de 100 mil dólares. É uma coisa assim muito cara. Na época que eu tava fazendo o tratamento, tem 6 anos isso, barriga de aluguel custava 150 mil dólares. Exato. Então, assim, no Brasil a gente não sabe se a pessoa, quando a gente falar, se a mesma pessoa vai querer fazer também outra vez. Enfim, a gente tá começando a conversar sobre isso e... Mas você tem uma menininha lá no meio já? Você já analisou? Já sabe? A gente tem uma menina. Vai ser menina. Vai ser menina. Maravilhoso. Do jeito que você coloca uma coisa na cabeça, Otávio, as coisas vão acontecendo, eu não tenho dúvidas. E acabou, tipo, assim, a gente, se acontecer, eu não sei se a gente realmente vai levar isso adiante. Tá começando a falar, mas se acontecer, com certeza vai ser uma menina. Maravilhoso. A gente vai estar acompanhando para saber. Ok, obrigado. A gente adorou, viu, Otávio? Muito obrigada pela disponibilidade, por compartilhar a sua história. Eu acho que ela vai dar muita força, não só para casais homossexuais, para também mulheres que, logo no início você falou, acham que é um custo absurdo, que é impossível, que é pra gente rica e famosa. E realmente não é o que você falou, né? É atingível, não é uma coisa impossível. Eu falo isso sempre, bato nessa mesma tecla. Gente, é possível. Muitos gays, muitos casais gays ou gays solteiros chegam pra gente, Otávio, você me inspira, eu achava que não era possível, que era... Não, é possível sim. Pense sempre, eu sempre faço essa analogia com o carro. Você tem um carro, seu carro é popular, esse carro custa o dobro de uma FIV, acredite. Acredite, se você teve condições de ter um carro, você pode fazer isso. E como vocês acabaram de falar, quem quer faz, vende brigadeiro, quem quer vende marmita, faz faxina, junta, pede ajuda aos amigos, faz rifa. Assim, é possível, é viável e não deixe ninguém dizer que não é, porque é sim. Ah, mas eu não vou conseguir um útero solidário. Esquece o útero a princípio, esquece. Vai lá e gera o embrião, congela ele, deixa ele lá e avisa as pessoas. Tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente boa. Eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas, elas são boas. Só que gente ruim faz tanto barulho que a gente tem a impressão que eles dominam tudo. Exatamente. São barulhentos. Muita mulher que vai lhe ajudar. Tem muita. Então, assim, fale pra todo mundo. Vai acontecer. Tenho certeza disso. Aconteceu pra gente, acontece pra todo mundo. Que bom, maravilhoso. Muito obrigado, sejam felizes aí com seus baianinhos, brasileirinhos. E logo mais a gente quer ver essa família mais completa ainda. O importante é vocês felizes. Valeu, obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijo. Obrigada, Otávio. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau.